Gravando. Ah, tá. Tá aparecendo aí de novo, Apareceu sim. Só esperar gravar, a gente começa. Acho que já tá, né? Já tá gravando. Tá gravando? Tá sim, para mim tá escrito aqui gravando. Então vamos lá. Ô, gente, então boa noite para todos e para todas, mais uma vez. Nosso encontro de hoje é sobre o texto indicado, era o abolicionismo, né, do Joaquim Nabuco, que é um pequeno, o abolicionismo, né, gente, como vocês devem ter visto, ele, na verdade, ele é um livrinho pequeno, que é um livro, assim, que o Joaquim Nabuco, ele faz uma análise da sociedade brasileira, mas ele tem como objetivo ser também um panfleto político, né? Então, um texto, além de ser um texto construído para analisar a sociedade brasileira, ele tem também esse objetivo de realizar uma intervenção no debate público, naquele momento, ali, final do século XIX, no Brasil, em que o país ainda convivia com a questão da escravidão. Então, o tema, né, do texto, obviamente, né, como o próprio título está dizendo, é a abolição da escravidão ou a emancipação dos escravos. Hoje nós diríamos a emancipação dos escravizados, né? Esse, como eu comentei com vocês, como a gente conversou na aula passada, esse era um tema que perpassou vários debates políticos brasileiros naquele momento, né? Porque tinha muito a ver, e assim, por exemplo, os abolicionistas viam assim, né? Que era um tema que tinha tudo a ver com a formação política do Brasil, com aquilo que o país desejava se construir enquanto uma nação já ali em fins do século XIX, caminhando para o século XX, né, plena modernidade, e o Brasil lidando com questões importantes para se tornar, de fato, uma nação. E a questão da escravidão, obviamente, era uma questão política importante nesse momento. Então, aí, gente, a indicação, portanto, do Joaquim Nabuco é que o Joaquim Nabuco ele é exatamente um sujeito que participa do abolicionismo. Ele é um político intelectual respeitado no Brasil desse momento, né, da época do Império e até ali do início da República, embora ele próprio não fosse republicano, como nós vamos comentar aqui. E esse livro, gente, do abolicionismo, é muito claro para mim, assim, que ele tem uma série de teses, de temas que entrariam muito fortemente depois nos chamados intérpretes brasileiros, sabe? Né? Principalmente ali na famosa geração dos anos 1930, né? Quando a gente fala lá do Caio Prado, do Gilberto Freire. né? Do Gilberto Freire, muito claro, né, Tiago? Assim, A questão da miscigenação, né? exatamente. Tem casos, tem questões que são muito claras que o Gilberto Freire vai buscar no Joaquim Nabuco, até porque também eram conterrâneos, né? Os dois de Recife. Então, o Gilberto Freire dialogou muito abertamente com os escritos do Joaquim Nabuco, o que só traz assim, ainda mais o mérito de Joaquim Nabuco, né? Porque se a gente disser que, se a gente observar que aquilo que o Gilberto Freire estava escrevendo lá nos anos 1930, na época dele era considerado avançado, imagina o Joaquim Nabuco escrevendo mais ou menos as mesmas coisas em 1880 e poucos, né? Então, O que eu percebo, Gleiton, da discussão, não sei se você também vê dessa forma, é que a abordagem do Joaquim Nabuco, ela tá um pouco alicerçada nas teses de eugenia, né? Ele está bebendo nessas fontes, mesmo para falar que não é uma questão da raça negra ser degenerada e sim as condições a quais ela foi exposta, né? Que seria uma questão mais ambiental do que racial. Ele coloca essa questão. O que o Gilberto Freire parece que faz, ele parece dar mais tintas a essa dimensão cultural, né? Essa dimensão cultural é mais forte no Gilberto Freire, lá no Casagrande Senzala, né? Eu tenho essa mesma impressão, Thiago, porque o Joaquim Nabuco, ele abre as portas, vamos dizer assim, para essa dimensão mais culturalista que o Gilberto Freire vai desenvolver plenamente, né? Mas o Joaquim Nabuco ainda tem algo do seu momento, né? Das questões
que era uma ideia dominante na época dele, mas, ao mesmo tempo, ele não compactua com as ideias eugenistas do seu tempo, né? Ele discute criticamente, vamos dizer assim, com as ideias eugenistas do seu tempo, mantendo, de certa maneira, o pé ali né, nessas teses que estão ali na sua época, que são dominantes na sua época, mas, ao mesmo tempo, indo além, abrindo as portas, vamos dizer assim, para aquilo que o Gilberto Freire faria depois. Né? Verdade. Então, passando aqui, gente. Outro ponto que eu também achei de contato, assim, das teses do Joaquim Nabuco com a geração de 30, Gleiton, que foi algo que a gente comentou na aula passada também, a aproximação com a ideia do semeador e do ladrilhador do Sérgio Buarque de Holanda. Ele não aborda a questão até que aborda, né? Só nos termos daqueles que fincam raízes e constroem, né, em volta da onde eles se estabelecem uma civilização, né? E que isso não se dá no Brasil, porque em função do modelo escravocrata, escravagista, é um modelo predatório, né? Que destrói, exaure o recurso e destrói o entorno. Achei muito interessante. Perfeito. Então, por isso, vocês terem ideia do impacto do Joaquim Nabuco, né? A gente da geração de 30 lá, se a gente pensa no Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior como os três principais, né? O Thiago acabou de apontar aí a relação dele, uma ideia que claramente vai influenciar o Sérgio Buarque de Holanda, né? A ideia do semeador, do ladrilhador, do trabalho racional, ou não, que isso está muito claro no Joaquim Nabuco, né? Nesse texto que nós indicamos, né, do Gilberto Freire, já com a ideia da mestiçagem, da miscigenação como uma característica formadora do povo brasileiro. Joaquim Nabuco, né, traz isso e Gilberto Freire desenvolverá, né, essa ideia também nos anos 1930, e a própria ideia do Caio Prado Júnior, que o Caio Prado Júnior, de maneira geral, ele vai analisar o Brasil isso, né, como uma colônia agroexportadora, escravista e latifundiária. Né? Essas ideias também estão presentes aí no Joaquim Nabuco, a gente vê isso, e isso como uma marca do atraso brasileiro, de certa maneira, né, de uma formação degenerada da sociedade brasileira. E o Joaquim Nabuco ele também expressa isso. Então, só para a gente ter ideia da importância desse pensador, né? Ô, Gleiton. Político. Opa, Thiago. Do escrito dessa obra que a gente está analisando, ele estava na condição de parlamentar ou não mais? Eu acho que ele já não estava mais, Thiago. Me parece que, se eu não me engano, ele exerce mandato de deputado até 1882. E aí, o abolicionismo, me parece, inclusive, ele não escreve nem no Brasil. Eu acho que ele estava em Londres quando ele escreve esse livro. Entendi. Né? Acho que é de 1882 para 83 ele escreve. Eu tenho quase certeza que ele não escreve abolicionismo no Brasil. Se eu não me engano, ele estava em Londres. Entendi. Ele foi um sujeito... Aí, né, gente, até antecipando um pouco a biografia do Joaquim Nabuco, porque ele foi um sujeito muito viajado, né? Ele conheceu intensamente a Europa, viajou muito para os Estados Unidos, inclusive a morte dele acontece, né, nos Estados Unidos, quando ele era embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Então, Joaquim Nabuco está aí, ele nasce em Recife, como nós comentamos, em 1849, e falece em Washington, nos Estados Unidos, em 1910. Ele foi um político, diplomata, poeta, memorialista, jurista. Ele escreveu muito sobre crítica literária, tá, gente? Então, assim, é um sujeito engajado politicamente, mas, ao mesmo tempo, um sujeito de formação cultural importante, né? Chegou a fazer vários cursos, né, nas universidades americanas, inclusive recebeu de grandes universidades norte-americanas o título de doutor honoris causa por conta do engajamento dele com o abolicionismo no Brasil, né? Então, ele foi laureado, né, vamos dizer assim, por grandes universidades americanas, a Universidade de Yale. Eu sei que foi uma dessas que ofereceu a ele o título de doutor honoris causa, mas também em universidades europeias, ele teve passagem, né, por várias universidades. Então, de família com larga tradição política, gente, o Joaquim Nabuco, o pai dele foi um político muito importante durante o Império, mas o avô também já havia sido
é um político importante na época do Império, na época da Independência. Tios dele também eram envolvidas com a política, tá? E ele também, Joaquim Nabuco, faz a mesma coisa, né? Ele se elege deputado em 1878, dedicando a sua atuação à causa abolicionista, que é uma das questões que ele vai defender no abolicionismo, que é o chamado mandato da raça negra, né? Que é essa ideia, portanto, de um deputado que se coloca como representante da raça negra, né? E o Joaquim Nabuco assumiu claramente, né, no seu mandato essa postura, né, de alguém que assume o mandato da raça negra. Ele era defensor da monarquia, gente, então ele era um monarquista, embora ele fizesse críticas importantes, até inclusive no abolicionista, né, ele faz algumas críticas importantes ao Dom Pedro II, mas ele defendia a monarquia constitucional, o modelo, aí, gente, é muito aquilo, né, o modelo é o modelo da monarquia inglesa, né. Então, liberais de verdade, como Joaquim Nabuco era, e aí, gente, de fato, Joaquim Nabuco era um liberal, tá? Não no sentido, né, daquele liberalismo que a gente viu na aula passada com Roberto Schwarz, mas Joaquim Nabuco, aí sim, é um liberal de verdade, por isso há o descontentamento dele com os rumos do país naquele momento, tá? Então, aí um liberal do modelo europeu, né, tentando se situar politicamente no Brasil, em que o liberalismo era visto daquela maneira que a gente conversou lá na aula passada. Mas então o modelo do Joaquim Nabuco é o modelo da monarquia parlamentar, né, muito no estilo inglês. Ele era um grande entusiasta, né, da política inglesa, embora também fosse um grande admirador das instituições políticas norte-americanas, como nós sabemos, os Estados Unidos, uma república, né? Então, ele era um defensor da monarquia, ele se coloca contra a implantação da república no Brasil, e por isso mesmo, com a implantação da república, gente, o Joaquim Nabuco, ele se afasta da política, ele vive um período, né, afastado da política e retorna depois, aí já na República, no início lá dos anos 1900 e pouco, ele retorna aí não mais como um deputado, como político, mas como um diplomata, né? E aí ele é diplomata brasileiro nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, gente, de maneira geral, assim, o Joaquim Nabuco foi um sujeito daqueles que foram derrotados, assim, tá? Você tem uma geração de abolicionistas, de políticos importantes. Vejam bem, porque quando a gente fala do abolicionismo, né, claro que esse texto do Joaquim Nabuco, ele está citando, ele inclusive cita vários abolicionistas importantes, mas ele coloca aí ideias que são ideias que ele principalmente defendia, né? Ele coloca assim, claro, há um conjunto de ideias aí que os abolicionistas de maneira geral defendiam, mas havia também algumas divergências em relação a algumas questões, alguns tópicos, né, se a gente quiser pensar assim, entre os próprios abolicionistas. O Joaquim Nabuco, ele terá algumas divergências com alguns abolicionistas, assim, no movimento abolicionista, de maneira geral, o Joaquim Nabuco, gente, ele pode ser considerado, assim, um reformista mais conservador, tá? Porque havia, no movimento abolicionista, reformistas mais radicais. O próprio Rui Barbosa, que também, bom, o Rui Barbosa está longe de ser um radical, já tinha posturas um pouco mais consideradas, um pouco mais radicalizadas, né, em relação à escravidão, especialmente ao fim da escravidão, que o Joaquim Nabuco, né? O texto interessante do Rui Barbosa para conhecer as posições dele sobre a abolição, eu já comentei, eu não sei se, eu acho que eu comentei com vocês, mas enfim, fica de novo a referência. Eu não me lembro se eu deixei para vocês lá no Moodle, depois eu confiro lá, gente. Se chama, que é o parecer sobre a emancipação dos escravos, né? Que o Rui Barbosa, acho que eu contei essa história para vocês. O Rui Barbosa, ele lidera uma comissão no parlamento brasileiro, essa comissão, se eu não me engano, é implantada em 1882 ou até 1884. Ele lidera essa comissão e ele, então, redige o parecer, né, defendendo a emancipação dos escravos, que é um documento
muito interessante para compreender o pensamento do Rui Barbosa sobre a escravidão. Rui Barbosa que também foi um abolicionista destacado. Também, de certa maneira, assim, um liberal, né? De certa maneira, não um liberal, mas longe também de ser radical, mas com algumas posições um pouco mais, vamos dizer assim, né? Um pouco mais radicais, entre aspas, aí, do que o Joaquim Nabuco, mas havia outros abolicionistas. O Joaquim Nabuco, inclusive, cita alguns deles que tinham posições mais radicais mesmo, né? No caso do André Rebouças, né? Do Luiz Gama, que eram, no movimento abolicionista, pessoas com ideias mais... eu não sei nem se radicais seria a palavra certa, gente, mas, enfim... tem posições com propostas mais reformistas, sabe? Assim, de enfrentar o problema mais diretamente. Embora isso, Joaquim Nabuco também estava defendendo uma série de reformas sociais necessárias para acabar com a obra da escravidão. Mas, de maneira geral, gente, o Joaquim Nabuco, ele é um sujeito que politicamente ele vai ser derrotado, assim, né? Ô, Gleiton, Oi, Tiago. essa sua fala me lembrou uma frase famosa do Darcy Ribeiro, essa sua fala sobre o Joaquim Nabuco, eu ia falar Joaquim Barbosa, sobre o Joaquim Nabuco, né? Que é uma frase do Darcy Ribeiro que é assim: fracassei em tudo que tentei na vida, tentei alfabetizar as crianças, não consegui, tentei salvar os índios, não consegui, tentei uma universidade séria, não consegui, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem venceu. Exato. Ótimo, essa frase é fantástica, né, do Darcy Ribeiro. O Joaquim Nabuco tinha um pouco essa mesma concepção, assim, Thiago, tinha essa mesma visão. E aí não é à toa também, né, o Darcy Ribeiro, inclusive, que é outro grande influenciado pela obra de Joaquim Nabuco. Era outro grande leitor do Joaquim Nabuco também. O Darcy Ribeiro talvez seja o grande continuador das teses do Gilberto Freire, né, Sim. pra... Eu acho que é o grande nome, né? Eu acho que é o grande nome, assim, né? Continuador das teses do Gilberto Freire, do próprio Joaquim Nabuco, né? Mas é exatamente isso aí, Tiago. O Joaquim Nabuco, esse período de afastamento dele da política, gente, se dá inclusive por essa própria percepção dele de que ele havia sido um grande derrotado, assim, tanto tanto na própria questão do abolicionismo, gente, o abolicionismo que é feito em 1888 não é o que os abolicionistas desejavam, né? Porque, vejam bem, eles desejavam uma série de... Primeiro que eles desejavam que fosse através do parlamento, com uma lei que fosse debatida e acompanhada depois de um conjunto de leis que instaurariam reformas sociais, né? Ou seja, haveria um elemento de integração do negro à sociedade, né? O negro não seria deixado à margem, tal como foi esse processo da canetada, né? Eu acho até assim, na verdade, Thiago, porque assim, talvez a palavra integração não seja tanta palavra, porque, por exemplo, o Joaquim Nabuco, ele pensa assim, porque quando a gente fala integração, a gente lembra muito dos americanos lá, né? De que o negro ser integrado à sociedade. Porque um cara igual o Joaquim Nabuco, ele pensa assim, o negro ele é a sociedade brasileira. Tem que haver um projeto de reformas sociais que sujeito, se você quiser talvez utilizar a palavra integrado à civilização, assim, é um pouco isso. Ele precisa ser alfabetizado, melhor alimentado, viver em melhores condições, né? Exatamente, porque ele até discute muito isso, né? Nossa diferença muito em relação aos Estados Unidos tem muito isso. O negro americano ele vai ter que ser integrado à sociedade norte-americana mais ampla, né, mais avançada, que foi reservada aos brancos. No caso do Brasil, o que acontece é que o negro ele já é o povo brasileiro. Né? O que nós temos que fazer é civilizar esse povo, é dar acessos à civilização, né? É um pouco essa questão. Mas então tem isso. O Rui Barbosa, inclusive, ele tem uma frase que é famosa sobre a abolição da escravidão, que ele vai dizer que, infelizmente, a abolição ocorrida foi a abolição dos inimigos da abolição, né? Daqueles que eram contrários à abolição, porque ela não foi acompanhada por uma série de outras questões que eles colocavam, né? E, além disso, ele foi derrotado porque quando tem a implantação da República, né?
Joaquim Nabuco, como nós já comentamos, era um defensor da monarquia. Então, ele se retira, inclusive, politicamente, porque ele próprio se vê como um derrotado, assim, né? Como um derrotado político nesse aspecto. Embora continuasse sendo um intelectual respeitado, tá, gente? Mas politicamente derrotado. As principais obras, eu citei 3, né? O Abolicionismo, então, que é de 1883, que é esse que nós indicamos a leitura de alguns capítulos. Um Estadista do Império, que ele escreve em 1899. Esse Um Estadista do Império, gente, é uma biografia, análise política do Império Brasileiro, que é uma biografia do pai dele, que é Nabuco alguma coisa, não estou lembrando aqui o nome agora. Mas, enfim, é uma biografia política do pai dele, em que, ao mesmo tempo, ele faz uma análise, né, política do Império. É considerado, gente, um dos documentos mais importantes para se entender o século XIX no Brasil, tá certo? Normalmente, os historiadores que vão lá pesquisar o século XIX no Brasil, né, o funcionamento político do Brasil, eles usam esse documento como um documento importante. Opa, Thiago. José Tomás Nabuco de Araújo Filho. Isso. O nome do pai do Joaquim Nabuco. Isso, que eu acho que aí eles chamavam eles de Nabuco de Araújo, alguma coisa assim. Nabuco de Araújo, né? Isso. E que esse livro, então, é dedicado à biografia do pai dele, que, como eu comentei com vocês, foi um sujeito muito importante politicamente durante o Império. E ele escreve depois esse livro, que é a minha formação, né? Que aí é fazendo uma reflexão sobre ele próprio e sobre a formação dele enquanto pensador político, liberal e abolicionista e assim por diante. E aí, gente, só para pegar uma das frases, né, que está no abolicionismo e que sintetiza muito bem o pensamento do Joaquim Nabuco, e que é um pouco aquilo que a gente estava comentando agora, né? Que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil, né? O que o Joaquim Nabuco chama, então, da obra da escravidão, que tem a ver, portanto, gente, de maneira geral, com a escravidão na visão dele. A gente pode pensar no Marcel Mauss, assim, tem aquele conceito de fato social total, né, do Marcel Mauss, aquele fato assim que explica a sociedade como um todo, né? O Joaquim Nabuco, a percepção dele sobre a escravidão, gente, é de que a escravidão ela estrutura as relações sociais brasileiras de maneira geral, tá? Então, por isso ele está fazendo assim, claramente uma análise sociológica, antropológica da sociedade brasileira e da política brasileira. Joaquim Nabuco fazendo isso sem ser propriamente um sociólogo, né? Não era nem um sociólogo, nem um antropólogo, mas ele está fazendo uma análise sociológica, antropológica de como se estrutura a sociedade brasileira, né? De como que, especialmente em decorrência da escravidão, as relações sociais brasileiras elas são estabelecidas, de como que a cultura brasileira funciona e de como que ela estrutura as relações de maneira geral. Gleito, né? Os escritos mais recentes do Gessé de Souza têm realçado muito essa dimensão, né, da herança do modelo escravagista, né, nas nossas relações sociais e sobretudo, da conformação da nossa elite, né? Exatamente, de como que as nossas elites funcionam a partir disso, né? Que é uma coisa que o Joaquim Nabuco também trabalha muito, aí é mais um herdeiro aí do Joaquim Nabuco, né? Porque apesar dele não reconhecer, né? Na cabeça do José de Souza, as ideias são todas originais dele, né? Ele criou tudo agora, né? Mas, enfim, é mais um que é herdeiro aí do Joaquim Nabuco. Porque a ideia de Joaquim Nabuco é muito isso, né, gente? De como que a elite, que o senhor, de como que ele se constrói a partir de elementos culturais, dessas relações que vêm das próprias relações de escravidão, né? Então, essa é uma frase muito icônica do Joaquim Nabuco. Essa ideia de que a escravidão ela permanecerá por muito tempo. E isso era, inclusive, gente, vocês têm, em alguns capítulos, inclusive, do abolicionismo, a gente tem até um pouco isso, né? Esse sentimento de urgência, a ideia de que a gente tem que acabar com a escravidão rápido.
né? Isso tem que acabar já, tem que ser agora. Por quê? Porque desfazer a obra da escravidão, ela é um trabalho de gerações. Ela vai durar muito tempo, né? Para desfazer tudo aquilo que a escravidão traz de consequências para a sociedade brasileira, isso seria uma obra, uma batalha muito longa, né? Então, por isso tem que ser para já. O abolicionismo ele tem muito esse sentido de urgência, né? No texto, vocês devem ter percebido um pouco isso, né? Então, passando aqui, gente, né, de maneira geral, no abolicionismo, portanto, ele está defendendo o movimento abolicionista no Brasil e está defendendo a ideia do mandato da raça negra, né? Mandato da raça negra, ele está dizendo, então, olha, o abolicionista é aquele que é advogado de duas classes, né? Os escravos e dos ingênuos. Os ingênuos aí, gente, ele está chamando de maneira geral o seguinte, há uma discussão, inclusive, no livro do abolicionismo, em relação à lei de 1871, que era a lei do ventre livre, né? Os ingênuos seriam aqueles que nasceram de ventre livre, portanto, a partir de 1871, que eram, portanto, teoricamente livres a partir da lei, mas a grande discussão do livro, inclusive do abolicionismo, é que as condições da escravidão para esses ingênuos, para esses nascidos em cativeiro, ela continua, porque eles são sujeitos, embora legalmente livres, né, porque nascidos depois de 1871, a condição da escravidão ela permanece, eles são filhos de escravos, escravizados, como a gente diria hoje, que vivem, inclusive, nas senzalas, na casa dos senhores das suas mães, né? Então, aí a ideia de que, portanto, de que o mandato da raça negra, que é o mandato do deputado abolicionista, tá certo, gente? É isso que ele está comentando aqui, é o mandato que advoga as causas dos escravos, dos escravizados e do que eles chamavam, então, dos ingênuos. Por que, então, qual a necessidade do mandato da raça negra? Por que defender o mandato da raça negra? Que era isso que o Nabuco estava dizendo. Ele vai dizer, né, que isso se dá essa necessidade, ela se dá pela falta de representação política, o fato, né, de que os escravizados, obviamente, não podem participar politicamente e os ingênuos, aqueles que foram libertados, entre aspas, não têm condições políticas de se representarem, tá? E pela ausência de mobilizações sociais em torno dessas causas, né, que pudessem, portanto, refletir politicamente os desejos, os anseios, né, dos escravos e desses ingênuos, tá certo, gente? É interessante porque né, o Joaquim Nabuco ele vai dizer um pouco assim, olha, nos Estados Unidos e em outras partes, o movimento abolicionista ele foi empreendido na sociedade, ele mobilizou altamente a sociedade, mobilizou especialmente instituições poderosas, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento abolicionista, ele era um movimento religioso, ele mobilizava as igrejas, né? Ele era pregado em púlpito, né? Essa frase, inclusive, é dele, aí, era um movimento religioso, pregado em púlpito, sustentando com fervor pelas diferentes igrejas. Então, quer dizer, houve, né, as religiões protestantes nos Estados Unidos, elas abraçaram o movimento abolicionista, né? Elas lutaram e pregaram abertamente contra a escravidão. Então, quer dizer, nós temos, portanto, nos Estados Unidos, uma mobilização social importantíssima associada a instituições de poder contra a escravidão. No Brasil, isso não aconteceu, né? No Brasil, o catolicismo ele convive vergonhosamente com a escravidão. Na verdade, ele vai até, em determinados momentos, ele vai ser mais crítico, né? De dizer que, na verdade, o catolicismo brasileiro, né, e a religião católica no Brasil, ela usufruiu da escravidão, né? Vergonhosamente, ela usufruiu da escravidão. Então, o abolicionismo ele não foi encampado por instituições sociais importantes, né? Ao mesmo tempo em que os escravizados não podem participar politicamente. Então, por isso, os abolicionistas eles pegam para eles mesmos nessa função de exercer o mandato da raça negra,
tentar defender aquilo que seriam as aspirações, né, de um grupo social que não tem a sua expressão política reconhecida, né? Então, no Brasil, o abolicionismo ele aparece como um movimento de reforma política primordialmente, né? Ele aparece principalmente a partir de lideranças políticas, é isso que o Joaquim Nabuco está dizendo aqui. Representar os escravos na qualidade de brasileiros. Então, quer dizer, esses deputados, né, esses políticos que assumem para si a função de exercer o mandato da raça negra, né, eles representam os escravos na qualidade de brasileiros que julgam o seu título de cidadão diminuído enquanto houver brasileiros escravos. Isto é, no interesse de todo o país e no nosso próprio interesse. Então, aí é uma coisa interessante, né, gente? Porque, vejam bem, ele está dizendo, olha, o mandato da raça negra ela é um mandato em nome dos escravizados. Mas não é que eles vão simplesmente substituir os escravizados, né? Ou os interesses dos escravizados. A ideia de que eles representam a raça negra porque incomoda ou deve incomodar a todo e qualquer cidadão brasileiro a existência de brasileiros que são escravizados. Então, quer dizer, não se trata apenas do interesse específico, do interesse de um grupo apenas. O mandato da raça negra ele tem a ver com o interesse, que é o interesse universal, que é o interesse da nação brasileira de se tornar uma nação de homens livres, né, de homens e mulheres livres, uma nação civilizada, moderna, e, portanto, todo aquele que deseja uma nação livre, né, uma nação de futuro, uma nação moderna, civilizada, é dever dele encampar essa luta, né? Então, vejam bem que ele está dizendo que o mandato da raça negra não é algo que diz apenas respeito a interesse de um grupo social específico. É interessante, né, Gleito, quando ele fala dessa... a formação do Brasil, da nação, né? Quando ele fala dessa dimensão de que isso é uma causa nacional, né? Exato. Nesses termos. E aí, mais à frente, eu acho que você deve abordar isso no próximo Transparência, eu imagino, que isso gera uma espécie de relação dialética entre senhor e escravo, e que o senhor também é uma espécie, aspas, tá? De vítima desse sistema, né? E ele trabalha com essa dimensão também. A Cíntia Bastos quer fazer uma pergunta. Cíntia, pode fazer. Oi, gente, boa noite. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um comentário. Que enquanto eu lia, eu percebi que apesar de o abolicionismo do Nabuco ele trazer embutida, né, uma ideia que me parece muito semelhante com aquelas que foram elaboradas depois pelo César Aimé, no seu discurso sobre o colonialismo, principalmente, né, no que se refere à desumanização generalizada que essas instituições produzem, que é bem nessa ideia de dialética senhor-escravo, né? Mas, apesar disso, parece que esse abolicionismo ele não se sustenta por si mesmo, não é um fim em si mesmo, mas só na medida com que esse abolicionismo produziria uma boa imagem do Brasil para os países centrais, na medida com que fosse mais lucrativo o trabalho assalariado, na medida com que alavancasse o país e rompesse, né, com a sua imagem rudimentar, e na medida com que atraísse a imigração europeia, ao invés da chinesa, né, da mão de obra servil chinesa, que aparecia cada vez mais como uma alternativa frente às pressões inglesas sobre o tráfico de escravos, né, os coolies, acho que é assim que fala, né? Cíntia, na verdade é o seguinte, o abolicionismo, né, o abolicionismo do Joaquim Nabuco, na verdade é uma percepção mais ampla, tá? Porque uma das coisas que ele critica exatamente esse falseamento, né, de que a questão da escravidão já foi resolvida no Brasil. Então, as preocupações dele são mais amplas, tá? Então, não é à toa que ele, no texto dele, o Rui Barbosa também, eles vão falar assim, da construção de uma nação civilizada, né? De impedir, eles vão falar isso várias vezes, a degeneração moral que a escravidão traz à sociedade brasileira. Então, assim, a preocupação do Joaquim Nabuco, ela é mais ampla, tá? De fato, ele está preocupado na construção de uma sociedade de cidadãos livres, de uma nação que seja moderna, civilizada.
Eu penso que o grande exemplo, né, Gleito, é quando ele critica a própria lei do ventre livre, quando ele está fazendo a crítica à lei do ventre livre, ele mostra que ele está justamente criticando essa política abolicionista, entre aspas, para inglês ver, né? Para justamente pensar que é uma questão mais estrutural e de necessidades de, sei lá, qual o melhor termo para usar, mas talvez de reformas, né? Para que essa marca, essa cicatriz da escravidão seja superada. Exato. Então, exatamente isso aí, Thiago. Então, assim, te perceba, olha, ele está criticando exatamente esse falseamento. Ele quer uma solução, de fato, para o problema da escravidão, né? Que ele fala assim, que é a emancipação dos escravos. Vejam bem, gente. Né? Eles utilizam até essa expressão emancipação porque eles têm a clara noção de que a libertação dos escravos, ela exige depois outras medidas emancipatórias, tá? Agora vejam bem, o Joaquim Nabuco, por exemplo, ele vê a imigração internacional, né, a imigração europeia, como uma coisa necessária para o desenvolvimento do país, né? Do fato, inclusive, que ele vai analisar e falar, né, de que o Brasil ainda é marcado por vastas extensões desocupadas, desabitadas, né, que é necessário, portanto, levar a civilização, levar progresso, e aí, claro, nós estamos falando né, de pessoas do século XIX. Mas ele está dizendo claramente o seguinte, olha, o povo brasileiro, a nação que nós vamos construir é a partir desse povo mestiço. Esse povo mestiço é o povo brasileiro. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, em que se constrói uma nação a partir de uma sociedade de brancos e os negros ficam apartados, né? Então, a ideia de que quando se faz a independência dos Estados Unidos, se constrói os Estados Unidos, a ideia de povo é o do povo, é o branco, anglo-saxão, protestante, né? E os negros são apartados, ele vai dizer, não, o povo que nós temos é esse mestiço, é a partir dele que nós vamos construir o povo brasileiro, tá? Porque, aliás, o que há no país foi construído por esse povo, tá certo? Agora, vejam bem, há também os limites temporais, né? E aí, de fato, assim, por exemplo, em relação aos chineses, né, ele deixa escapar alguns comentários preconceituosos, né? Assim, então, quer dizer, não é a imigração dos chineses que nós queremos e tal, né? Mas ele também tem a clara noção de que o país a ser construído é a partir desse povo que foi escravizado, desse povo mestiço. O brasileiro é isso, tá, gente? Ele está dizendo claramente isso. O brasileiro é esse povo mestiço. E é a partir dele que nós vamos construir uma nação. A questão temos que emancipar esse povo mestiço. Tá, Cíntia? Então, assim, se o Joaquim Nabuco das escorregadelas eugenistas dele, mas ele quer uma solução, de fato, para o problema. Ele quer, de fato, que esses brasileiros mestiços que construíram o que existe no Brasil se tornem, de fato, cidadãos livres e emancipados, tá? Portadores de direito, né, Gleito? Eu acho interessante aquela parte do trecho do texto onde ele cita a legislação brasileira e que não há menção a nada relativo à escravidão. Exato. Meio que para mostrar que era algo que nos envergonha, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não estar na lei não significava que o problema estava resolvido, né? O problema existia, exato, né? Então... Exato. Então, em diversos momentos, ele está criticando exatamente essa tentativa de fingir que está tudo bem, né? E é o que o Thiago lembrou aí, gente. Olha, o grande debate dele com a lei de 1871, dos abolicionistas de maneira geral, é que a partir da lei de 1871 se fingia que estava tudo bem. E se teatralizava para o estrangeiro como se a escravidão já tivesse acabado, né? E ele está dizendo, olha, não acabou, e o fato é que a maioria da sociedade brasileira
ela vive subordinada a essas relações escravistas, que vão para além da senzala, tá certo, gente? Aqui por isso que eu estava comentando assim, que a ideia dele, vejam bem, a ideia dele tem uma ideia cultural até mais importante, sociológica, uma dimensão, né? Que tem que ser resolvida pela sociedade brasileira, né? E que envolve, portanto, hábitos, relações entre nós, relações nossa com a natureza. Ele está dizendo que isso tudo tem que ser repensado à luz da emancipação da escravidão. Não Gleiton, dá para simplesmente fingir que isso foi resolvido, porque não foi. Opa! a Giovana quer fazer uma colocação. Giovana, fica à vontade. Na verdade, é mais uma dúvida. Colocando o nome do Joaquim Nabuco rapidamente no Google, apareceu que a posição política dele era de monarquista. Eu fiquei um pouco em dúvida como que ele conseguia conciliar essa posição com a luta abolicionista que ele defendia. É porque foi quem que fez a pergunta? Desculpa, gente. A Giovana. Ah, Giovana, é porque eu tô com a tela aberta aqui, então eu não consigo enxergar o que vocês estão escrevendo, nem quem está falando, tá, gente? Giovana, é porque o monarquismo, ele não é incompatível com o abolicionismo, tá? Porque é aquilo que a gente comentou um pouco lá no início, a posição do Joaquim Nabuco é de uma monarquia, a defesa de uma monarquia constitucional, no modelo inglês. Liberal, né, Gleiton? Liberal, exatamente, que reconhece, portanto, direitos fundamentais. Então, ser monarquista não é uma posição incompatível com ser abolicionista, tá? Inclusive porque, vejam bem, e ser republicano também não. Vamos lembrar aqui que, inclusive, ele cita várias vezes ao longo do texto, né? Os norte-americanos que eram republicanos do sul dos Estados Unidos eram escravistas. Então, ser republicano ou ser monarquista não é necessariamente sinal de compatibilidade ou incompatibilidade com o abolicionismo, desde que, obviamente, você deseja uma monarquia constitucional, como é o modelo inglês, tá? Então, ele está no modelo inglês. E aí não é à toa que ele vai utilizar vários, inclusive, abolicionistas ingleses, gente, porque o movimento abolicionista na Inglaterra ele foi muito forte. Ele foi muito importante, né? Que, inclusive, abolicionistas que lutavam pela abolição da escravidão nas colônias inglesas, vejam bem, né? Porque na Inglaterra, né, já não havia questão da escravidão, mas lutavam pela abolição da escravidão nas colônias inglesas. E eu acho que tem um caso se utiliza desses abolicionistas ingleses. Opa, Thiago. Eu acho que tem essa associação do abolicionismo, do movimento abolicionista com a ideia de república, um pouco até mesmo a partir da própria ideia da Revolução Francesa, né, como a principal revolução liberal. Mas também acho, se eu não me engano, quando se dá o processo de emancipação da escravidão no Haiti, se instaura uma república, não é isso? Sim, eu acho que tem esse imaginário, né? Sim. Mas é isso, né, gente? O ser monarquista, nesse momento, não significa ser escravocrata, tá certo? É claro que, vejam bem, vários escravocratas no Brasil também eram monarquistas, né? Monarquistas de um tipo conservador, né? Que eram opositores políticos ao Joaquim Nabuco, eram pessoas contra as quais Joaquim Nabuco debatia, né? E vários desses monarquistas conservadores no Brasil nesse momento, que eram a favor da escravidão, quando ocorre a abolição da escravidão, eles apoiam o golpe que daria a república, né? Eles passam a apoiar o regime republicano contra a monarquia que havia abolido a escravidão. Então, não tem uma relação necessária, tá, Giovanni, entre ser monarquista e ser abolicionista, ou ser republicano e ser abolicionista, se a gente pensa que na visão que o modelo do Joaquim Nabuco é a monarquia constitucional inglesa, tá? Tá certo. Obrigado, viu? Então, continuando aí, gente. Ele pensa, portanto, né, a emancipação dos escravos, como nós estamos falando, inclusive, eles utilizam essa expressão, emancipação, né,
como uma palavra mais ampla, porque significava, portanto, que os escravizados eles teriam que ser emancipados de uma cadeia de relações de dependência que aprisionava eles, né, socialmente. Então, essa coisa que tem laços sociais e culturais que envolvem a escravidão. A escravidão articula uma teia de relações sociais, de relações culturais que aprisionam as pessoas, né? É um pouco isso que ele está chamando a atenção. Então, a emancipação como um trabalho mais amplo de reforma social. A emancipação não significa tão somente por a termo, acho que eu escrevi errado aí, por a termo a situação da injustiça de que o escravo é Marte, mas também a eliminação simultânea dos dois tipos contrários, no fundo os mesmos, o escravo e o senhor, né? Aí tem a ver com o que a Cíntia comentou aí, que o Tiago também havia comentado um pouco, tá certo, gente? Porque, vejam bem, né? O Joaquim Nabuco está dizendo assim, olha, a escravidão, portanto, ela é um conjunto de relações culturais e sociais que degeneram moralmente as pessoas para viver em liberdade, que são incompatíveis com a vida em liberdade. Eles são incompatíveis com a vida numa cidadania, numa ordem política de pessoas livres, tá certo? Então, a escravidão ela tem um conjunto isso que ele utiliza essa expressão, né, que é a obra da escravidão. A escravidão, portanto, ela cria um conjunto de coisas que são incompatíveis com a vida em liberdade. Então, não é livre o escravo, mas também não é livre o senhor, porque, veja bem, né, o escravo, obviamente, ele vive numa situação de tal brutalidade, desumanidade, que ele é objetificado de tal forma que você não tem como esperar que esse sujeito, numa situação de tal dependência, de tal violência, se torne simplesmente um cidadão livre. Isso é impossível. Mas o senhor também, né? Porque o senhor, ele também vive nessa condição de desumanizar, né? De desrespeitar direitos fundamentais. Ele funciona numa lógica da violência que é incompatível com a do sujeito livre, que possui direitos e respeita os direitos dos outros, né? Então, essa coisa de uma dialética mesmo do senhor e do escravo. O Brasil, né, é isso que ele está dizendo, isso é uma obra da escravidão. Né? A sociedade brasileira ela é aprisionada nessa dialética, que é uma dialética em que todo mundo, de maneira geral, se torna incompatível com a liberdade, né? Porque é culturalmente incompatível com a liberdade, né? É o sujeito que acha que é normal que outros façam serviço para você, né? É o sujeito que acha que é normal a violência, né? Que acha que é normal desrespeitar outras pessoas, tá certo, gente? Vejam bem, ele está falando de uma teia de relações que estrutura toda uma sociedade com base na injustiça, com base na violência, né? Então, não é livre o escravo, também não é livre o senhor. A escravidão ela cria um processo, uma espécie de degeneração moral que é incompatível com a própria ideia de liberdade. E aí, essa questão que a gente comentou, que até eu comentei um pouco através da pergunta da Cíntia, tá? Diferentemente de outros países, a raça negra, ela nos deu um povo, tá? Então, é um pouco isso, Cíntia. Veja bem o que ele está querendo dizer aqui para nós. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, não é que nós vamos apagar os negros na nossa existência, né? Porque a raça negra, ela nos deu um povo. O povo que nós temos são os negros. Se os norte-americanos podem, ou puderam, como eles fizeram de fato, tentar construir uma república, né, a partir do apartheid dos negros, que são minorias, que são apartados dos brancos, isso no Brasil não é possível, porque os negros eles são o povo brasileiro. Né? É com eles que nós temos que construir uma nação, tá? E aí tem uma frase que eu estou citando aí, né? Tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha. Então, se foram eles que construíram, é uma questão de justiça fundamental que eles usufruam daquilo que eles construíram. Tá certo, gente? Isso é quase... Cleiton,
Esse tipo de coisa que trazia assim, para os abolicionistas a peste deles serem comunistas, né? Porque isso é quase o Marx lá falando. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Pertence. Ele tá dizendo assim, se os negros tudo produziram, a eles tudo pertence. Tá certo? Mas frases desse sentido dele, eles estão falando basicamente isso. Olha, se eles produziram, eles têm que usufruir disso que passou pelas mãos deles. Gleiton, a Cíntia colocou aqui uma citação. O autor é César-Rie que fala o nome do autor? Eu não sei o certo, ele é francês, né? Eu acho que é Aimé Césaire. É Césaire. Você quer ler, Cíntia? Lê, por favor. É que com o que vocês estavam comentando, eu lembrei desse trecho. Vou ler o trecho completo, então. É que a colonização desumaniza mesmo o homem mais civilizado. A ação colonial, a empresa colonial, a conquista colonial, fundada sobre o desprezo pelo homem indígena e justificado por esse desprezo, tende, inevitavelmente, a modificar quem a empreende. O colonizador, para se dar boa consciência, se habitua a ver no outro animal, se exercita a tratá-lo como animal, tende, objetivamente, a transformar-se ele próprio em animal. E aí eu acho que trocando colonialismo, né, por sistema escravagista e trocar o indígena pelo negro africano escravizado é uma boa frase para a gente pensar. Perfeita a citação, né? Exatamente, tem tudo a ver. E aí, veja bem, né? O Joaquim Nabuco está falando do nosso problema, que é um problema, portanto, abissal, que é o de construir uma nação moderna com essas bases. Né? E o que ele está dizendo claramente? Olha, é impossível. Né? Ou pelo menos uma nação que se queira civilizada, que se queira moderna, que se queira estabelecer como uma ordem de pessoas livres, construir uma nação com essa base, não tem como. Ele chega a falar isso, né? Tem em alguns capítulos, ele chega a falar, olha, não existe, e é impossível existir uma nação livre que se construa convivendo com a escravidão. E aí, vejam bem, gente, ele está falando não apenas com a escravidão, com a escravização de pessoas negras, mas com a obra da escravidão de maneira geral, ou seja, com as relações sociais, com o tipo de relação social, com esse tipo de desumanização que a escravidão permite. Opa! A sensação que eu tenho da leitura, né, é que essa relação, ela vai influenciar a relação também, ela vai se dar também entre homens livres, né? Nos diversos espaços sociais vai se constituir hierarquias, e as relações nunca serão entre iguais, né? Serão sempre entre um superior e um inferior. Então, isso vai a lógica, né, da relação senhor-escravo, ela é transmutada, ou ela é estrutural do ponto de vista, como você está falando, de permear todas as relações na sociedade, inclusive a relação entre homens livres. Exato. Até as relações íntimas, assim, ele vai pensar um pouco isso, Thiago, porque ela mexe, ela é formadora da própria psique, se a gente quiser. Ele não utiliza essas expressões, né? Mas ele está falando exatamente isso. Até a própria psique do brasileiro, a psicologia do brasileiro, a formação da psicologia brasileira será marcada por esse tipo de relação de opressão. Mas é isso mesmo, Thiago, que ele vai falar, por exemplo, assim, olha, as profissões são afetadas por isso, né? As relações econômicas. Então, quer dizer, mesmo os livres que trabalham, né, que teoricamente trabalharam em condições de liberdade, eles são afetados por essas situações, né, em que as hierarquias, a violência são aceitas, né, são vistas como algo normal, né, então é exatamente isso aí. A escravidão, ela espalha os seus tentáculos para todas as esferas da vida social, para a esfera da cultura, até da psicologia, da formação do brasileiro, né, então por isso que é um problema terrível para ser enfrentado, né, na visão do Joaquim Nabuco, né. Então, continuando aí, gente, no entanto, né, a defesa que ele faz do abolicionismo, que o Joaquim Nabuco faz do abolicionismo, embora na frase anterior a gente quase falou que ele estava quase igual o Marx, né? No entanto, a defesa que ele faz do abolicionismo é como um movimento do abolicionismo como um movimento reformista. Tanto que ele vai dizer, né, olha, a propaganda
do movimento abolicionista não se dirige aos escravizados. Ele vai dizer, olha, seria até uma ingenuidade dirigir a propaganda abolicionista aos escravizados, dado o fato de que são pessoas que estão em tal condições de negação de humanidade, de negação da política, que não tem como se expressar politicamente, né? A propaganda abolicionista, ela se faz aos livres, às pessoas livres, né? E aí ele vai comentar, a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, e aí ele está se referindo aos Estados Unidos, né? Muito menos por insurreições, para lembrar o caso do Haiti, que o Tiago lembrou, ou atentados locais, né? Então, a ideia dele de que a supressão da abolição, ela se dará politicamente, né, por aqueles que se arvoram, né, o mandato da raça negra, pelos abolicionistas, e ele vai chamar a atenção, gente, para a importância fundamental de que ela ocorra através da aprovação de uma lei de emancipação dos escravos que aconteça no parlamento, no Congresso Nacional. E aí é muito claramente uma ideia liberal do Joaquim Nabuco, gente, assim, de um lado, de que o poder legislativo como poder supremo, e aí, portanto, o parlamento, ele tem que ser o espaço em que isso tem que ser resolvido, porque isso é pedagógico para a sociedade brasileira, vejam bem, porque ele está preocupado o tempo inteiro com os efeitos pedagógicos de desfazer a escravidão, né? E aí um efeito pedagógico importante na visão dele seria de que isso ocorresse no parlamento, porque o parlamento é o poder supremo, né, de um país onde estão os representantes da nação. A importância de que isso ocorresse no parlamento a partir de uma lei de emancipação em que novas leis de emancipação fossem surgindo em seguida, né? Então, ele está aqui, ao mesmo tempo, se defendendo da ideia da acusação de que o abolicionismo seria um movimento radical, que gostaria de levar à guerra civil, porque esse tipo de acusação era um tipo de acusação que se fazia, que os conservadores faziam os abolicionistas. O Gleito, ele tem a experiência de Malês, né? Na Bahia, né? Exatamente, porque houve insurreições, de né? negros escravizados de origem muçulmana, que tentaram, né, uma insurreição na Bahia, né? Exato. Agora, o Felipe Ritchie lá, Tiago, que estuda um pouco esse contexto, né, ele diz que o grande temor deles era realmente o Haiti, era a replicação do Haiti aqui no Brasil. E, inclusive, os abolicionistas muitas vezes vão ser acusados de quererem transformar o Brasil no Haiti. Era um tipo de acusação que era muito comum, né, e eles estão... o Joaquim Nabuco, por exemplo, está se defendendo, né, desse tipo de acusação. Então, como nós já comentamos, gente, há esse debate abolicionista contra a lei de 1871, né? Qual que é a grande questão da lei de 1871? É aquela questão que a gente comentou com a fala da Cíntia, né? De que ela não alterava substancialmente a realidade da escravidão. Então, era uma propaganda enganosa para o exterior ver, para os países estrangeiros ver. Agora, para ver a realidade brasileira, para conhecer a realidade brasileira, bastaria abrir um jornal no Brasil. Ele diz, olha, basta você ir para qualquer grande cidade brasileira e abrir um jornal do dia a dia, e você vai ver que a escravidão, ela é organizadora da vida social brasileira. Você vai ver anúncios de compra, né? Isso é uma citação do próprio Joaquim Nabuco, venda e aluguel de escravos, em que sempre figuram as palavras mucama, moleque, bonita peça, rapaz, pardinho, rapariga de casa de família, né, editais para praças de escravos, normalmente assim, quando um cara estava com dívidas, né, e aí fazer os editais para pagar as dívidas com os escravos, eles iam para as praças públicas, né, ele vai dizer, olha, isso era muito comum naquele momento ali ainda, anúncios de negros fugidos, né, isso também era muito comum, tá? Essa falsidade que se estende também para a própria Constituição. A Constituição brasileira que se desfilha da Revolução dos Direitos do Homem, né, mas que se cala sobre a escravidão, aquilo que o Tiago estava comentando, né, gente? Ele vai dizer, olha, então a Constituição brasileira, que tem lá vários artigos retirados das declarações dos direitos do homem, né, do cidadão, mas que se cala de maneira geral sobre a escravidão, né, não fala absolutamente nada sobre a escravidão. E é interessante isso que ele vai chamar a atenção. Mesmo as leis civis, né, que não são aquelas leis constitucionais, né, são as leis
supraconstitucionais, né, como se diz, elas também regulavam muito pouco a situação do escravo. O resultado disso é que a escravidão no Brasil ela era basicamente uma situação de arbítrio, né, uma situação em que o poder do senhor ele se dá de maneira arbitrária, em que os escravizados eles têm pouquíssimos ou quase nada de direitos salvaguardados, né? Nem de direitos fundamentais básicos não existiam, né? E aí ele vai falar muito sobre essa questão, né, gente, que a gente já comentou, a influência da escravidão sobre a nacionalidade, isso que a gente comentou. Diferentemente dos Estados Unidos, a formação do brasileiro se dá pela mestiçagem. Isso como nós já antecipamos, será um dos temas da geração de 1930. E isso, gente, vejam bem, isso é interessante, né? Mesmo que Joaquim Nabuco ainda vivesse num contexto eugenista, em alguns momentos, deu uma escorregadela eugenista, diferentemente do que era a opinião dominante, corrente na época dele, ele não está dizendo que o problema do Brasil é a mestiçagem. Não é, tá certo? Então, o problema do Brasil não é um problema biológico nesse aspecto. O problema do Brasil é que a mestiçagem se deu numa condição de escravidão. A escravidão é que degenera, né? Porque havia muito esse tipo de coisa. Assim, não é à toa que eles vão, inclusive, usar muito essa expressão degeneração moral, gente. Porque se falava muito, nesse momento, de degeneração biológica, né? Do sujeito que é degenerado biologicamente por ser mestiço. O Joaquim Nabuco, ele nega essa ideia. O problema do Brasil não é a mestiçagem. O problema foi como a mestiçagem se deu no Brasil. Ela se deu a partir da violência da escravidão, né? Ela não é o ato do encontro de pessoas livres, né? Ela foi causada pela violência, tá? Então, esse é que é o problema, na verdade. E aí tem uma citação, eu faço uma citação um pouco mais longa. Você queria comentar uma coisa, Thiago, antes? Não, pode seguir, Grey, tranquilo. Deixa eu só... Então, essa citação aqui é uma citação um pouco mais longa, mas que mostra muito bem essa percepção do Joaquim Nabuco, né? Então, o problema da mestiçagem no Brasil é que ela foi pela escravidão. Se não fosse pela escravidão, né? Aí eu começo a citar, não seria o cruzamento pelo concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do senhor. O filho não nasceria debaixo do açoite, não seria levado para a roça ligado às costas da mãe, obrigado à tarefa da enxada. O leite desta não seria utilizado, como o da cabra, para alimentar para outras crianças, para os últimos que ela pudesse forçar. Mulheres não fariam o trabalho dos homens, não iriam para o serviço do campo sol arreado. Não é do cruzamento que se trata, mas sim da reprodução do cativeiro. Opa! Eu não sei se para o pessoal picou, para mim deu uma picada boa aqui, viu, na tua leitura. Quando eu falei? Aqui também. Também. Picou aí, gente? Picou então, geral. Eu fiz a leitura desse texto, deixa eu só repetir, então. Agora estão ouvindo normalmente, né? Sim. Então tá assim, né? A citação, que, como a gente estava comentando, o problema não é a mestiçagem, né? O problema é como a mestiçagem se deu, foi através da escravidão. Então, se não fosse a escravidão, não seria o cruzamento pelo concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do senhor. O filho não nasceria debaixo do açoite, não seria levado para a roça ligada às costas da mãe, obrigado. Ficou no mesmo trecho. Inchada. De novo? No mesmíssimo trecho. Está aí, então vamos. Meu Deus. Mas enfim, gente, está aí, é uma citação interessante, né? Mas ela é muito ilustrativa, né, Gleito? Porque ela mostra justamente essas relações de violência, né? Uma mãe que tem seu filho arrancado no momento de amamentar, é uma mãe que tem que ter uma mulher que tem que trabalhar de sol a sol grávida, e por aí vai, né? E essa ideia, Thiago, que o Joaquim Nabuco tem, de que o problema não é a mestiçagem, é a escravidão. Não foi, né, não é o problema não é a mestiçagem, é como se deu a mestiçagem.
que é o que está no final aí, né? Não é do cruzamento que se trata, mas sim da reprodução do cativeiro. Esse é que é o problema, na verdade, né? Sim. Então, passando aqui, gente, a grande questão, portanto, como nós falamos, é o que ele vai chamar da obra da escravidão. O que é essa obra da escravidão, né? A obra da escravidão são as consequências da escravidão, gente. Ela estrutura as relações sociais íntimas, as relações com a natureza e assim por diante. Então, toda a sociedade brasileira, na visão de Joaquim Nabuco, ela poderia ser interpretada a partir da obra da escravidão. Aí entra, por exemplo, aquele elemento que o Tiago comentou, né, no início, a exploração pouco racional dos recursos naturais, a degradação de todo tipo de exploração. Então, a forma como o brasileiro ele busca o lucro, como ele busca ganhos materiais, de maneira pouco racional, do sujeito, para lembrar lá o Sérgio Buarque de Holanda, né? É o aventureiro que não planeja, ele quer riqueza com o menor custo, com o menor trabalho possível, sem planejamento, sem racionalidade nenhuma, sem respeito. Se possível, com o trabalho dos outros, né, Gleiton? Exato. Inclusive ganhando de maneira ilegal, né, imoral, antiética em cima de outros, explorando outros, né? E na própria relação, é interessante que ele faz uma reflexão até sobre isso, a própria relação do brasileiro com o meio ambiente, ela se dá assim, né? Ele vê o meio ambiente como algo para simplesmente ser esgotado, ser explorado até ser aniquilado, né? Então tem uma citação, mais uma citação aí do Joaquim Nabuco, gente, em que ele expressa essa ideia, né? O caráter da sua cultura, ele está se referindo à escravidão, né? Então vejam bem, gente, ele claramente tem a ideia de cultura, de que a escravidão ela cria uma cultura, né? E que isso estabelece as relações sociais no Brasil, tá? Então, o caráter da sua cultura é a improvidência, a rotina, a indiferença, o mais completo desprezo pelos interesses do futuro, né? Ou seja, a falta de planejamento, né? A ambição de tirar o maior lucro imediato com o menor trabalho próprio possível, qualquer que seja o prejuízo das gerações seguintes. Se a gente lê isso aqui, a gente pensa que ele está falando de hoje da exploração da Amazônia, né? Mas é mais ou menos isso aí, tá? E ele está dizendo que isso é fruto dessa obra da escravidão, dessas relações culturais que a escravidão estabelece, né? Então, a escravidão, ela estabelece relações econômicas que asfixiam a existência das cidades no Brasil, né? Então, ao invés do Brasil ter uma vida urbana rica, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né, com indivíduos autônomos que trabalham livremente, que prestam serviço, que têm uma vida social independente, a escravidão ela asfixia a existência das cidades, porque nós estamos falando de sujeitos que são dependentes, né, que não têm autonomia, que não têm independência. Então, a incompatibilidade da escravidão com indivíduos autônomos e independentes, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E ele vai dizer, olha, é por isso que nos Estados Unidos as cidades florescem e no Brasil as cidades, elas, de maneira geral, elas são decadentes, né? Do fato de que a escravidão, a obra da escravidão, não permite o desenvolvimento de indivíduos autônomos e independentes, como acontece nos Estados Unidos. O Gleiton. Opa, Thiago. A Mara Helena tem uma questão que eu achei interessante, que quando você fala das escorregadas eugenistas do Nabuco, é referente ao contexto histórico no qual ele estava inserido? Ou ele mesmo tinha algum alinhamento com essa ideologia? Eu vou começar a responder, você complementa. Gente, a gente tem que pensar todo autor que a gente estudar como um sujeito histórico, inserido em um contexto. Então, essas eram ideias que tinham forças científicas naquela época. A ideia de que havia a possibilidade de você hierarquizar as raças, havia uma espécie de valoração moral de uma raça sobre a outra, e que a ideia das raças puras, né, tomadas de forma pura, era a melhor forma possível, e que a combinação, né, a ideia da eugenia, estava justamente de que a mestiçagem era um aspecto degenerador, do ponto de vista biológico. Aí o Nabuco, em diversos momentos, ele usa uma construção narrativa até de falar que
um povo está numa situação de avanço mais evoluído do que o outro, né? Isso tudo é porque ele está inserido nesse contexto em que essas ideias tinham força. Então, a gente responde um pouco pelas ideias valor de uma época, né? Hoje, nós sabemos que isso foi tudo desconstruído, jogado por terra, questionado. Não se pode falar em termos de raça, né? Apesar que biologicamente há quem defenda que você pode falar em raças diferenciadas para os seres humanos, a partir dos aspectos fenópticos, né? Mas a questão é que o que vai determinar a capacidade de desenvolvimento intelectual, físico, cognitivo, etc., é a condição social, é a condição cultural, né? E aí a grande virada no ponto de vista dessas teorias é justamente com a escola culturalista do Franz Boas, na antropologia, da qual o Gilberto Freire vai ser um tributário, vai ser né, o Freire é aluno do Franz Boas, então a ruptura de que o nosso problema ele não é racial, ele não é biológico, ele é social, cultural. Perfeito, Thiago. E aí, Thiago, vejam bem, gente, aí a grandeza do Joaquim Nabuco, porque vejam bem, ele não está dizendo que o problema do Brasil seja a mestiçagem do ponto de vista biológico. E isso ele está falando muito antes da escola culturalista do Franz Boas, dessa galera toda que vem no início do século XX, tá certo? Então, o que as escorregadas eugenistas que a gente fala, porque vejam bem, gente, mesmo a antropologia dessa época ainda falava de sociedades mais avançadas e de sociedades mais atrasadas, tá certo, gente? Mesmo os antropólogos falavam de sociedade primitiva, né, de sociedades mais desenvolvidas. Esse tipo de vocabulário a gente vê no Joaquim Nabuco, tá? Então, em determinados momentos do texto, a gente até vê assim, um povo mais atrasado, um povo mais primitivo. Ele fala, em determinados momentos do texto, ele utiliza esse tipo de expressão que hoje nós consideramos ultrapassado, mas que mesmo a antropologia da época dele ainda usava, tá? Agora, ele já tem avanços muito claros, mesmo antes, escrevendo antes aí das escolas culturalistas, porque ele está dizendo claramente o seguinte, olha, a escravidão no Brasil, o problema é que ela estabelece relações culturais que têm um efeito terrível sobre a sociedade. Portanto, o fato da sociedade brasileira ter os problemas que tem, isso não é por causa da miscigenação. Isso é porque a escravidão cria instituições sociais e uma cultura que degenera o brasileiro, né? Então, essa degeneração, ela não e os problemas que o Brasil tem não são fruto da mestiçagem, não são fruto do problema da raça. O problema é a escravidão, né? É que a escravidão, ela tem um efeito terrível sobre a forma de viver do povo brasileiro, tá? É disso que se trata, na verdade. Tá certo, gente? Então, tem um pouco esse sentido. É por isso que a gente falou, né, que ele dá algumas escorregadas, mas que são da época. Se a gente for ler antropólogos da época, nós vamos encontrar essas mesmas expressões que ele está usando aí, tá? Mas ele, claramente, na análise do Brasil, ele está avançando uma série de coisas que seriam um avanço da antropologia depois, de pensar o elemento da cultura, né, como um elemento definidor, como um elemento importante, estruturador das relações sociais. Ele está falando o tempo inteiro disso aí no texto, tá? Então, continuando aí, gente, nós já estamos fechando. A incompatibilidade da escravidão com governos livres, nós já comentamos sobre isso, né? A escravidão, portanto, ela corrompe a vida social, rebaixa a vida política. E aí, mais uma situação do Joaquim Nabuco. Um povo que se habitua a ela, ou seja, a ela a escravidão, né? Não dá valor à liberdade, nem aprende a governar-se a si mesmo. Daí a abdicação geral das funções cívicas, o indiferentismo político, o desamor pelo exercício obscuro e anônimo da responsabilidade pessoal, sem a qual nenhum povo é livre, porque um povo livre não é somente um agregado de unidades livres. Então, ele está dizendo claramente assim, todo povo que é livre, ele cria uma imagem, ele tem uma opinião do que é um povo livre, né? Aquilo que eu falo assim, a gente fala assim,
a uma construção coletiva, né, do que é uma sociedade livre. E isso a escravidão ela não permite. Né? Em determinado momento ele faz críticas mais severas ao Dom Pedro II, ele vai dizer que Dom Pedro II será julgado pela história, e vejam bem, gente, ele é um monarquista, defensor da monarquia no Brasil, mas fazendo críticas pesadas ao Dom Pedro II, dizendo que ele será julgado pela história. Por quê? Porque vai dizer o Joaquim Nabuco, é um cara que governa o Brasil há quase meio século e não se esforçou muito pouco, não se esforçou, na verdade, para acabar com a escravidão. Quer dizer, um governante que aceitou conviver com esse absurdo por quase meio século. Né? E isso nós estamos falando de um monarquista, né? Falando isso. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, Gleito, tá normal. Opa, então tá. Então vamos encerrando aqui, gente. Então a escravidão, aquela coisa que a gente já comentou também, de que a escravidão ela, né, vai para todas as esferas da social, inclusive entre os próprios livros, como o Tiago comentou. A escravidão ela nega a dignidade do trabalho do artífice, o trabalho manual de maneira geral, né, gente? Os trabalhos manuais no Brasil, de maneira geral, ainda hoje, né, essa coisa de que eles são negados, a importância deles é negada, a dignidade dele é negada. Né? Então, portanto, a ideia de que alguém que faz um trabalho doméstico, que faz uma atividade manual, tem que aceitar qualquer tipo de situação, porque é só um trabalhador comum, né? Então, a escravidão, ela nega a dignidade do trabalho do artífice, coisa que em outros povos nós não vemos assim, né? Contamina a religião, impede o aparecimento de uma opinião pública, né? A consciência de um destino nacional, como a gente comentou, que é importante para construir uma nação civilizada, né? Na visão do Joaquim Nabuco, tá? E só para encerrar aí, encerrando, gente, então, a partir da abolição, empreender um programa sério de reformas, vai dizer o Joaquim Nabuco, né, por meio de educação, da associação, da imprensa, da imigração espontânea, da religião purificada, né, desses elementos religiosos que legitimam a escravidão, né, reformas que vêm também de um novo ideal de Estado, né, de um Estado que sabe implementar, né, essa reforma, tá certo? Agora, é aquilo que a gente que eu comentei com você, gente, ainda dentro do abolicionismo, ainda assim, vejam bem, né, nós estamos falando de um pensamento bastante avançado para o momento, naquele momento, mas dentro do abolicionismo, de maneira geral, nós podemos dizer que o Joaquim Nabuco é um reformista conservador. Então, por exemplo, ele vai defender a desapropriação da propriedade servil em nome da civilização, da escola moral do país, essa expressão que vai estar aí, né? Mas ele concede que o Estado indenize a propriedade escrava legalmente possuída, que isso era um debate amplo que havia entre os abolicionistas. Eu cheguei a comentar com vocês, né? Inclusive, não sei se não lembro se na aula passada eu comentei sobre isso, que um dos debates mais importantes do Rui Barbosa era exatamente essa coisa das inversões que se faz no pensamento liberal aqui no Brasil, né? Porque, vejam bem, o direito à propriedade, que é um direito liberal clássico, ele era do direito individual, né, à propriedade, ele era mobilizado pelos conservadores para defender o direito à propriedade servil, o direito à propriedade escrava, né? Por isso que muitas vezes os abolicionistas eram chamados de comunistas, né? Porque os abolicionistas estavam defendendo, na visão desses conservadores, estavam defendendo que a propriedade desses escravocratas fosse desapropriada, né? Porque o que eles diziam sempre assim, olha, mano, eu tenho dinheiro investido nesses escravos, né? Eu comprei e tal, eu gastei dinheiro, aí vocês estão querendo, né, tomar minhas propriedades e tal. O que eles vão mobilizar, gente, é essa noção, essa ideia de que, em nome da construção moral de um país, da dignidade do próprio país, a propriedade escrava, essa propriedade servil, ela não poderia ser defendida, tá? Então, por exemplo, o Rui Barbosa ele vai utilizar esse argumento, ele vai dizer, olha, em nome da civilização, do crescimento moral da nação, a ideia de direito à propriedade servil, ela não pode ser defendida.
E, portanto, esse direito à propriedade é um direito que não se justifica publicamente, portanto, ele deve ser abolido. Gleito. O Joaquim Nabuco, ele acompanha esse raciocínio, mas concede que o Estado indenize a propriedade escrava legalmente possuída, embora ele próprio faça depois uma observação de que, depois da lei de 1871, a maior parte das transações escravas eram ilegais, né? Mas ele admite, ele concede que o Estado indenize a propriedade escrava que foi, né, quando se der a coisa da abolição, coisa que a maioria dos outros abolicionistas não defendia, porque eles achavam que o direito à propriedade escrava era em si mesmo um direito injusto, ou seja, não é um direito, e deveria ser combatido por todo aquele que defendia a civilização, né, e a construção de uma nação justa e assim por diante. Era a posição, por exemplo, do Rui Barbosa e de vários outros, tá? Estou interrompendo o compartilhamento aqui, aí você vai aí. Só para ilustrar a tua fala com relação a essa desvirtuação da ideia de propriedade, né? Se a gente voltar lá no clássico dos primeiros autores liberais, o Locke, o direito de propriedade, quando ele estabelece que ele é um direito inalienável do homem, ele diz única e exclusivamente respeito ao indivíduo e sua capacidade de trabalho, o indivíduo gerar riqueza, e que essa riqueza produzida, né, pela capacidade do indivíduo é a sua propriedade, né? Então, é claro que tem a ver também com a relação do homem com a natureza, a capacidade do homem transformar a natureza em riqueza e em propriedade. Mas lá na argumentação do Locke, né, quem já viu lá o contratualismo, nós sabemos que essa ideia de propriedade é algo inerente à capacidade do indivíduo trabalhar, e não do indivíduo explorar o trabalho alheio, nessa dimensão da lógica escravocrata, né? Então, eles fundamentam a ideia de propriedade, que é uma ideia clássica do liberalismo, para justificar o injustificável, né, Gleiter? Exato. Ô, gente, então isso, estamos abertos aí a questões, observações. Quem quiser fazer alguma observação, alguma questão. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, gente? Tá tranquilo? Por mim tá de boa, muito esclarecedor. Deu para entender legal aí. Valeu, Steve. Tá de boa. Então, gente, vamos encerrando hoje. Então, boa noite para todas e todos, né? Até a semana que vem, né? Isso. A Mara Helena gostou muito da aula. Falou que aula maravilhosa, viu, Gleito? Bacana, Mara. Obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Thiago. Boa noite, Cleiton. Então, boa noite, Estevam. Boa noite para todo mundo, gente. Então, tchau, gente. Meu velho, boa noite para você também.